Quando nos foi lançado o desafio de investigar sobre a pegada ecológica em Portugal e no mundo, surgiram-nos várias questões. Como vamos dividir tarefas? Com tanta informação, tão variada e dispersa, como vamos definir o que é mais importante? Então surgiu a ideia de nos organizarmos em 6 grupos de trabalho e cada um pesquisar informação sobre um continente e outro grupo sobre Portugal. Como há muita informação e por vezes muito técnica sobre o assunto, a nossa professora de Ciências deu-nos algumas sugestões. Procurar, em cada continente, os países com melhor e pior pegada ecológica e que razões levam a essa situação. Ações exemplares promovidas tanto pelos responsáveis políticos como por organizações ambientalistas ou outras que contribuam para a diminuição da pegada ecológica. Todos trabalhamos com entusiasmo e o resultado é o que apresentamos a seguir. O que é a biocapacidade? A biocapacidade ou capacidade biológica representa a capacidade dos ecossistemas em produzir materiais biológicos úteis e absorver os resíduos gerados pelo ser humano, utilizando as atuais metodologias de gestão e tecnologias de extração. A biocapacidade é a medida com a qual a pegada ecológica é comparada diretamente. Tanto a pegada ecológica como a biocapacidade representa a disponibilidade de recursos renováveis. São expressas em unidades chamadas de hectares globais. Um hectare global representa a capacidade produtiva de um hectare de terra, considerando a produtividade média mundial. O que é o dia da sobrecarga da Terra? A data conhecida em inglês como Overshoot Day marca quanto tempo a humanidade leva para gastar todos os recursos que o planeta pode regenerar no período de um ano. Em 2015, o dia da sobrecarga foi a 13 de agosto, por um período mais curto desde 5 de outubro de 2000, quando esta medição começou. A pegada ecológica em Portugal. O relatório do Planeta Vivo 2014, elaborado pela Organização Internacional de Defesa do Ambiente, WWF, posiciona Portugal na 27ª posição entre 151 países do ranking mundial. Em 2010, Portugal era o 39º país com impactos ambientais mais elevados relativos ao consumo de recursos naturais, embora a pegada ecológica portuguesa tivesse diminuindo à face de 2005. Perante os atuais níveis de consumo, os portugueses precisariam de 2,6 planetas para viver, o que é completamente insustentável. Esta tendência é seguida em toda a Europa. A principal componente dessa pegada, o que torna essa pegada muito elevada, é o consumo de combustíveis fósseis como o carbono, que chega a representar 50% da pegada e em Portugal representa 41%, com um ligeiro descréscimo que a WWF associa à crise económica. Em Portugal são ainda realçados outros componentes na pegada ecológica, com a pesca com 27%, a agricultura e pastagens, registrando as três um ligeiro aumento. Portugal é o país do Mediterrâneo com a maior pegada ecológica provocada pela alimentação. O alto consumo de proteína, principalmente de peixe, põe a dieta portuguesa na lista negra. No que respeita à pegada hídrica, os últimos dados apontam Portugal como um dos países do mundo, sexto em 2008, com um valor mais elevado ao atingir 6.203 litros por dia e por habitante. A situação deve-se à pouca eficiência do setor agrícola nacional, à dependência dos bens agrícolas importados principalmente de Espanha e às diferenças geográficas internas, com problemas de falta de água a sul, em particular a bacia do Guadiana. A WWF aconselha a Portugal a certificação florestal como
forma de promover o aumento de áreas florestais bem geridas que possam gerar serviços de ecossistema e produtos diretos, referindo aos exemplos de cortiça e de pasta de papel. A conservação da biodiversidade, utilizando o conceito de áreas de alto valor e conservação e valorização dos serviços do ecossistema é igualmente apontada. Exemplos de boas práticas em Portugal. Mais de 7 milhões de euros investidos em infraestruturas de sustentabilidade ambiental permitiram à Nestlé Portugal S.A. obter uma poupança significativa em diversas frentes nos últimos 5 anos. Resíduos enviados para o aterro, menos 66%. Consumo de energia, menos 7,2% por tonelada de produto terminado. Consumo de água, menos 20,8% por tonelada de produto terminado. E redução em cerca de 43,6% das emissões diretas de gases com efeito de estufa. A pegada ecológica em África. A pegada ecológica de todos os países africanos aumentou 240% entre 1961 e 2008, em consequência de crescimento populacional, bem como do consumo per capita numa maioria de países. 10 dos 45 países representados neste gráfico têm uma pegada ecológica maior que a capacidade disponível per capita de 1,8 hectares globais. A África mudou entre 1961 e 2008 e prevê-se que venha a mudar entre 2008 e 2050, de acordo com um cenário em que se mantenha a atitude habitual. A figura chama a atenção tanto para o contínuo crescimento da pegada ecológica como para a mudança na composição da pegada ecológica. Pode ser feito para diminuir a pegada ecológica em África. A resiliência ecológica e a biocapacidade podem ser reforçadas através de uma série de medidas, incluindo as boas práticas agrícolas, o restauro de terras degradadas, o uso prudente dos recursos hídricos limitados no contexto da gestão das bacias hídricas e a gestão de ecossistema. Para isso, é importante investir na infraestrutura ecológica de África e inverter a perda de florestas. Os 3 principais motores para o aumento da pegada em África foram identificados como o aumento populacional, a crescente procura de energia e a urbanização. Com a sua relativamente baixa pegada per capita, a África está bem colocada para desenvolver rotas de utilização de recursos mais eficientes do que aquelas que se vêem noutras regiões, usando tecnologias conhecidas e de baixo custo para colocar energias limpas renováveis no coração de uma economia verde, investir em estilos de vida urbanos sustentáveis e permitir escolhas relacionadas com o aumento populacional. A pegada ecológica na América. Estados Unidos. Em 2008, os Estados Unidos da América possuíam uma população de 305 milhões de habitantes, uma pegada ecológica per capita de 7,19 hectares globais e uma biocapacidade per capita de 3,86 hectares globais. Os Estados Unidos da América possuíam um déficit ambiental de 86%, ou seja, consumiam 86% mais do que a biocapacidade do país. No total, os Estados Unidos da América consumiam 10% da biocapacidade da Terra. Se toda a população mundial adotasse o mesmo padrão dos Estados Unidos da América, seria necessária a existência de 4 planetas. Canadá. Em 2008, o Canadá possuía uma população de 33,3 milhões de habitantes, uma pegada ecológica per capita de 6,43 hectares globais, uma
biocapacidade per capita de 14,92 hectares globais. O Canadá possuía um superávit ambiental de 132%, ou seja, consumia 132% menos do que a biocapacidade do país. No total, o Canadá consumia quase 5% da biocapacidade da Terra. Se toda a população mundial adotasse o mesmo padrão de canadenses, seriam necessários a existência de 3,5 planetas. Mas qual é a razão básica para que estes dois países vizinhos, com aproximadamente o mesmo padrão de consumo e produção, possuam resultados tão dispares quanto ao déficit ou superávit ambiental? A resposta está no tamanho da população, ou seja, são países com muitíssimos habitantes. América do Norte, 338 mil milhões de habitantes. Pegada ecológica, 7,12 hectares globais. Biocapacidade, 4,95 hectares globais. Déficit, superávit, menos 43,8%. Estados Unidos, 305 milhões de habitantes. Pegada ecológica, 7,19 hectares globais. Biocapacidade, 3,86 hectares globais. Déficit, superávit, menos 86%. Brasil. A pegada ecológica brasileira é de 2,9 hectares globais por habitante, indicando o consumo médio de recursos ecológicos pelo brasileiro é bem próximo da média mundial da pegada ecológica por habitante, equivalente a 2,7 hectares globais. Por outro lado, a biocapacidade brasileira vem sofrendo um forte declínio ao longo dos anos, devido ao empobrecimento dos serviços ecológicos e degradação dos ecossistemas. Neste gráfico podemos observar a comparação da pegada ecológica e a biocapacidade brasileira com os países BRICS. Boas práticas. Já existem muitos movimentos de consumidores verdes em todo o mundo, mas assim como no Brasil, precisam de ser fortalecidos. Para isso, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, vem atuando em diferentes frentes e uma delas é o diálogo com o setor produtivo questionado, diferentes empresas em setores distintos, sobre os aspectos socioambientais de produção, considerando não apenas a produção final, mas toda a cadeia produtiva. Pegada ecológica na Ásia. Pegada ecológica per capita na Ásia. Como podemos observar neste mapa, temos o Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos com pegada vermelha, Mongólia quase a chegar à pegada vermelha, China com pegada amarela e os restantes países com pegada verde. Catar. O Catar, com apenas 11.000 km², que possui uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. Emirados Árabes Unidos. Cada casa dos Emirados Árabes Unidos desperdiça cerca de 250 litros de água por dia. Se todos vivessem como residentes dos Emirados Árabes Unidos, seria necessário o equivalente a 4 planetas e meio para suportar a sua taxa de consumo e emissões de CO2. Kuwait. A Organização Mundial de Meteorologia estima que cerca de 500 poços de petróleo que são queimados todos os dias no Kuwait emitem para a atmosfera micropartículas como todo o parque automobilístico mundial e tanto anidrigo sulfuroso como o Reino Unido, França e Alemanha juntos. As Filipinas estão a caminho de adotar a pegada ecológica a nível mundial. Será o primeiro país do sudoeste da Ásia a fazê-lo. A política, a primeira do tipo nas Filipinas, é designada para proteger dos recursos naturais do país. Legisladores procuram integrar a pegada ecológica na política nacional, colocando o limite de recursos do centro do processo de tomada de decisão.
Os Emirados Árabes Unidos, um país com grande rendimento per capita, pretende reduzir significativamente a pegada ecológica per capita, uma das maiores do mundo, começando pela emissão de carbono. O padrão de eficiência energética sem iluminação vai resultar em produtos energéticos eficientes indoor e estarão disponibilizados em todo o território antes do final do ano. Pegada ecológica, Europa. Se todos os cidadãos do mundo consumissem os recursos naturais e gerassem as emissões de gases de efeito estufa, tendo por base a taxa média do cidadão europeu, seriam necessários 2,8 planetas para manter o nosso estilo de vida. Os 28 Estados-membros da Europa devem reduzir a sua pegada ecológica de forma a respeitarem os limites dos recursos do nosso planeta e de se transformarem em economias mais inovadoras e eficientes, capazes de garantir a segurança no emprego e a prosperidade das gerações futuras. A transição para uma nova política energética é o projeto do século para os alemães. Depois dos desastres japoneses, o governo alemão mandou fechar provisoriamente e depois permanentemente 8 centrais nucleares. Até 2022, a Alemanha vai abandonar a energia nuclear e encerrar as suas 18 centrais nucleares. A nova política energética alemã prevê o corte das emissões de CO2 em 80% até 2050 e aumentar a cota das renováveis até à mesma data em 80%. Suécia. Na cidade de Van, Suécia, vai nascer o primeiro data center do mundo com pegada ecológica negativa. O projeto Ecodata Center pretende reverter os elevados gastos energéticos da infraestrutura global de tecnologias de informação e comunicação que representa aproximadamente 10% do consumo mundial da eletricidade. As instalações do data center funcionaram exclusivamente com recurso a eletricidade proveniente de cogeração e fontes energéticas renováveis tais como a solar, eólica e hidroelétrica. O calor gerado pelos servidores informáticos servirá para aquecer os edifícios de Fallen, até através da sua integração no já existente sistema municipal de distribuição de calor. Esta medida em particular terá um impacto enorme na sustentabilidade operativa no complexo e estimamos que daí resulta ao longo do ano uma pegada ecológica negativa. Por outro lado, durante os meses mais quentes, o vapor de água resultante da operação central elétrica local será aproveitado para fazer funcionar o sistema de refrigeração do centro de dados. Reino Unido. Os ânimos estão exaltados na cidade de Romain-Marsh, em Kent, por causa da proposta que começou a ser debatida para isso ser criado o primeiro depósito nuclear do Reino Unido para os autarcas e uma oportunidade económica para outros. Um plano horrível. O governo britânico, através do seu Departamento de Energia e Alterações Climáticas, quer escolher um local para guardar no subsolo os resíduos nucleares produzidos nas suas centrais, na altura em que pretende avançar para a construção de um novo parque de reatores que fornecem eletricidade ao país sem emissões de dióxido de carbono. A pegada ecológica na Austrália. Enfrenta graves problemas ambientais. Projeções indicam que dentro de um século, a elevação do nível do mar causada pelo aquecimento global poderá submergir várias ilhas e atóis da região. É preocupante também a existência de toneladas de resíduos tóxicos, óleos, pesticidas, fertilizantes nos seus mares, bem como a contaminação radioativa produzida pelos testes nucleares norte-americanos e franceses realizados na região. A camada do ozono. Outro problema que afeta a biodiversidade no mundo está no buraco da camada do ozono,
presente no leste da Austrália. De universidades australianas apontam que a principal causa das secas do país tem relação com ações do buraco da camada de ozono. A mesma opinião é compartilhada pela publicação da revista Science. Cientistas da Universidade da Colômbia chegaram à conclusão de que o orifício proporcionou mudanças nos ventos e chuvas no território sul-australiano. Boa prática. Cidade ecológica. Sydney, Austrália. O país foi o primeiro a retirar das escolas as lâmpadas de bulbo incandescentes, mas os moradores foram mais longe na sua preocupação com o meio ambiente ao fazerem um blackout de 1 hora para chamar a atenção para o aquecimento da Terra. Além disso, com as pesquisas que realizam para neutralizar o efeito do gás carbónico, o programa inovador para a disposição final de lixo orgânico e o programa Green Square, Sydney está a caminho de se tornar uma das cidades mundiais ambientalmente mais sustentáveis. Pegada ecológica na Austrália. A Austrália pertence à lista dos países com maior pegada ecológica, com 9 hectares por pessoa. Este país está a aumentar cada vez mais a sua pegada ecológica. Para diminuir, ou seja, melhorar a pegada ecológica, a Austrália terá de poluir menos, reflorestar o meio ambiente, não deitar resíduos tóxicos fora para a terra, ar e mar. Presidente, os 20 países com a maior pegada ecológica no mundo. Primeiro, Emirados Árabes Unidos, pegada ecológica 10,7 hectares. Catar, pegada ecológica 10,5 hectares. 20º, Áustria, pegada ecológica 5,3 hectares. Após a realização deste trabalho, ficaram-nos duas sensações bastante distintas. Por um lado, a preocupação, para não dizer alarme, perante o homem está a fazer ao planeta. Por outro lado, a esperança de que a situação mude e para isso cada um de nós pode contribuir diariamente com uns pequenos gestos, também a nível global. Nos foi recentemente dada essa esperança. Através da Cimeira do Clima, dos líderes mundiais se comprometeram a mudar para melhor o futuro do nosso planeta. Ficamos gratos pela oportunidade que nos foi dada de mais uma vez podermos contribuir com o nosso trabalho para o projeto que envolve todo o centro educativo.